Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas também, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, a Sra. Doutora Olga Azevedo, que é coordenadora do Centro de Referência, e estamos aqui numa circunstância que acaba por ser positiva para todos, penso eu, porque desde o momento em que tivemos esta iniciativa que mereceu acolhimento unânime desta Comissão, no sentido de os convocar para vir cá, por força no despacho de março, que, ao fim e ao cabo, retirava o centro de referência do vosso hospital, do mapa dos centros de referências nacionais, por força de não cumprirem, conforme podemos verificar numa resposta que o Governo enviou em abril a uma pergunta que o Partido Comunista fez na altura, porque não cumpriam os critérios exigidos no número 13 e 6 do artigo 3º do Regulamento de Candidatura. Verificamos com agrado que, recentemente, há poucos dias, há pouco mais de uma semana, o Governo recuou, alterou o posicionamento, em fruto de, pensamos nós, de reuniões tidas entre os senhores, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista também do interesse do hospital, também penso com a administração do hospital, fruto dessas demarches que nós gostaríamos de perceber, se de facto se cumprir ou não se cumprir estes critérios, o que é que levou a esta alteração positiva, volto a dizer, e que ao fim e ao cabo vai ao abrigo e ao contente de todos nós. Acho que era uma boa oportunidade para percebermos também aqui nesta Comissão o porquê do impacto deste tipo de doenças numa região, como é o caso de Guimarães. Este centro, o hospital acompanha já há muitos anos, seria importante percebermos este tipo de doentes, que tem um número significativo do ponto de vista daquilo que são o número total dos doentes com o síndrome de Fabry, é assim que se chama, no contexto nacional. Ou seja, para percebermos aqui um pouco porque é que em Guimarães, de repente, já há uma série de anos, há um centro de referência, há um conjunto de profissionais que se dedicam a acompanhar os doentes, mas não só, que se dedicam a investigar como é que podemos mais eficazmente antecipar o aparecimento desta doença junto digamos, depois vai explicar que é uma questão genética, com uma localização específica de uma família que apareceu há umas centenas de anos nos arredores de Guimarães, mas isso cabe com certeza aos senhores explicarem, porque de facto às vezes as pessoas não percebem porque é que é Guimarães, porquê, mas tantos em Guimarães, porque é que o Hospital de Guimarães acompanha tantas centenas de pessoas com este síndrome, porque não há outros que o façam. Enfim, acho que seria importante para todos nós também percebermos isto, porque com certeza que dará um contexto enquadrador diferente e que fará com que cada vez mais pessoas percebam isto. Mas eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade de termos aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração e a Sra. Coordenadora do Centro de Referência, enfim, para também percebermos e aproveitarmos este momento para fazermos um pequeno ponto de situação daquilo que é a realidade dos cuidados, da prestação de cuidados de saúde na região, daquilo que é o desempenho do hospital, porque nós, quando tivemos aqui a discussão, há umas semanas atrás, nesta Comissão, sobre o requerimento que trouxemos, e também houve um outro requerimento que o Partido Socialista apresentou e que também foi aprovado nesta Comissão, no sentido de ouvir a Comissão Técnico-Científica, nós tivemos aqui alguns debates interessantes do ponto de vista parlamentar, onde tivemos, de facto, a Sra. Deputada Carla Cruz a dar uma grande ênfase e preocupação pelo facto de, logo nos últimos anos, se ter perdido um conjunto significativo de quadros profissionais no hospital, ou seja, de haver, de facto, uma diminuição significativa daquilo que são a prestação de cuidados de saúde para os cidadãos que socorrem desta unidade hospitalar, e eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para questionar o Sr. Presidente do Conselho de Administração se assim é, como é que não é. Se também tivemos recentemente, fomos confrontados, do ponto de vista público, por intervenção do Sr. Deputado Luís Soares, não nesta Assembleia, mas noutra Assembleia, a falar da fábula daquilo que eram as dívidas que o hospital tinha e que não tinha, que acho também que é um bom momento para percebermos, de facto, qual é que é a situação, qual era, o que é que foi feito, o que não foi feito, e há um terceiro tema que eu não posso deixar de abordar aqui, que é um tema muito importante, porque há 20 anos que tem vindo a ser reclamado, e 20 anos é de facto muito tempo e responsabiliza muitos governos e muitas gestões ao hospital, que é a questão das urgências. Para que percebemos pela resposta que o atual Gabinete do Ministro, o atual Ministro, enviou a esta Comissão, na sequência de uma petição de cidadãos que reclamavam exatamente pela resolução disso, percebemos que as coisas estão bem encaminhadas. Também em reuniões convosco tivemos a oportunidade de perceber que as coisas são bem encaminhadas, mas acho que era importante percebermos como é que se conseguiu resolver isto, como é que de facto o hospital tem capitais próprios para ir a fundos comunitários, para suportar a prestação, digamos, daquilo que é a prestação nacional, para poder
poder pagar tudo isto. Como é que tudo isto foi resolvido? Cruzando tudo isto com aquilo que é o histórico do centro de referência, de facto, que tem um capital de prestígio nacional e internacional e de facto, que é bem a demonstração de que, ao longo dos tempos, todos se foram sempre preocupando em criar condições para que haja mais prestações de cuidados de saúde, melhores resultados, melhores indicadores, porque acho que essa que é a trajetória de um hospital que há 30 anos, por isso simplesmente nem sequer existia ou funcionava em condições num convento centenário e que hoje em dia, felizmente, já não é assim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que nesta matéria das doenças de sobrecarga de lisossoma, e não querendo entrar em grandes detalhes, porque naturalmente do ponto de vista do detalhe técnico e científico a doutora Olga estará muito mais habilitada do que eu, mas vamos começar por aqui. De facto, há cerca de 3 anos foram reconhecidos 3 centros de excelência de doenças de sobrecarga de lisossoma no nosso país. Um em Lisboa, Lisboa Norte, portanto compreendendo os hospitais de Santa Maria e Polido Valente, e exclusivamente, ou fundamentalmente, para dar apoio a estes doentes, e a doutora Olga explicará que tipo de doentes é que se tratam, para dar apoio a estes doentes em toda a área de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Foi criado outro centro, digamos, com a mesma missão na região centro, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para cobrir toda a zona centro, e foi criado outro centro, no centro, à época ainda, Centro Hospitalar do Alto Ave, portanto agora é o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, com a missão de servir todos os doentes que correspondem à circunscrição geográfica da Administração Regional de Saúde do Norte. É também do domínio público que algumas entidades, tanto em termos de manifestações individuais como em termos de manifestações mais coletivas, institucionais, não ficaram propriamente agradados e agradadas com a criação do centro em Guimarães, e nós, na altura, dissemos claramente, e face a algumas resistências e oposições que se manifestaram, que as questões da ciência e da técnica não se tratam com arrogância nem com supremacia, tratam-se com humildade e tratam-se no concerto exatamente da discussão técnica e da discussão científica. E foi já desde então que, a muito custo, conseguimos resistir a várias pressões de outras entidades para que o centro deixasse de ser criado, digamos, para que o centro deixasse de existir em Guimarães. Eu devo dizer, e estão aqui muitas pessoas que me conhecem, portanto, escuso dizer que estou a falar de uma forma aberta, às vezes falo também de uma forma emotiva, e isso também é bom, podemos balancear aqui a razão com o coração. Eu, quando vi publicado os critérios para a criação dos centros de excelência, nomeadamente nesta área das doenças metabólicas, genéticas e hereditárias, muito francamente não gostei do que vi. Não gostei. Não sou propriamente adepto da teoria da conspiração ou da cabala ou do que seja, mas não gostei porque me pareceram uns critérios abrangentes por demais, tendem atenção àquilo que são as doenças metabólicas, não é? A doutora Olga, naturalmente, poderá reportar melhor do que eu. Existem fundamentalmente 3 grandes grupos de doenças metabólicas, um dos quais são as doenças de sobrecarga do lisossoma, mas que têm uma abordagem, uma sistematização, não é? Que não encaixa todo na abordagem e na sistematização daquilo que de largo são as doenças metabólicas hereditárias. À partida, as doenças metabólicas hereditárias dizem fundamentalmente respeito à população pediátrica. E um dos tais critérios que a senhora deputada Carla Cruz, e agora estou a responder de largo, estava a referir, era uma composição muito rígida, muito subespecializada de equipas pediátricas. Nós, no tratamento desta doença, não é? Cerca de 80% estamos a falar em adultos. Estamos a falar de adultos. E em que uma especialidade, que por acaso, não é por acaso, que a doutora Olga é especialista, passa a retornar, que é a cardiologia, que é fundamental para o tratamento destas doenças. Nem uma palavra nos critérios sobre a questão dos adultos e sobre a questão da cardiologia. Portanto, obviamente que teríamos grande dificuldade, desculpem o termo, o campeonato já está a acabar, em ir a jogo nestas circunstâncias, com regras que, de facto,
compreendemos que teríamos alguma dificuldade de ir ao encontro delas. Bom, o que é que evoluiu entretanto? E para não vos tomar muito mais tempo, o que evoluiu é que, de facto, reunimos com a Comissão, tivemos algumas sessões de trabalho e é a vantagem de trabalhar, de facto, com pessoas sem preconceito, pessoas abertas, pessoas inteligentes, como é o caso do professor João Lobo Antunes, e que compreenderam muito rapidamente, logo ao fim da primeira sessão de trabalho, que valeria a pena criar um subconjunto nesta área, o subconjunto das doenças de sobrecarga do lisossoma, que aliás, e de forma análoga, tinha sido assumido o mesmo critério em relação à paramilodose, não é? A paramilodose também é uma doença deste grupo. No entanto, a Comissão Técnica e Científica entendeu naturalmente individualizá-la. Mal seria se o Santo António perdesse o centro da paramilodose, não é? Pronto. E por aqui me fico, não é? Por conseguinte, a questão foi entendida muito rapidamente, que era uma questão de adequação de critérios, que não podíamos deixar uma população de 200 doentes, como é o nosso caso, a descoberta ou mandá-los para o Porto ou para qualquer outro centro. E no outro dia o Sr. Estado de Estado muito simpaticamente telefonou-me e disse que ia publicar o despacho. Naturalmente que eu não posso, esquecendo uma questão técnica e científica, eu não posso também esquecer o trabalho que a Comissão de Saúde teve, particularmente, e refiro, do Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado pelas suas palavras. De facto, quando fui ao hospital eu estava numa situação, estava internado e não tive o gosto de o receber, a Sra. Deputada Sónia Fortezinhos e o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. E há outra questão que é fundamental aqui, nós compreendermos. A questão das redes de referenciação europeia tem fundamentalmente a ver com a questão das doenças raras, ainda que existam centros de referenciação, mas na Europa só se fala de doenças raras quando falamos em referenciação. Claro, e depois há aquela forma neoplásica do pâncreas, ou disto, ou daquilo, ou do melanoma, pode ser mais, e é bom também tratar-se disso, mas as redes de referenciação na Europa nascem em relação às doenças raras e particularmente em relação às doenças de sobrecarga de lisossoma. Redes essas a que nós já estamos associados há algum tempo, a que desassociarmos agora significava perdermos todo este know-how, toda esta network, como agora se diz, e significava quase, vamos falar claro, perdemos quase 30 milhões de euros. Não pelo que os 30 milhões de euros possam significar em termos de ativo patrimonial para o hospital, e que certamente é muito importante, mas fundamentalmente do que significam para tratar estes doentes e para dar acesso a outros doentes. Eu não sei se ainda tenho... Tem muito tempo. Tenho. Então, eu estou 11 minutos. 11 minutos. Bom, então... só para agora fazer aqui algumas precisões em relação a situações também concretas que foram colocadas. O quadro pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, o quadro profissional do hospital, particularmente na área médica, é o que mais tem crescido. Nós nos últimos 3 anos e meio fixámos, se a memória não me falha, 72 médicos. Eu não estou a falar de internos da especialidade, nem de internos do ano comum. Estou a falar de especialistas, não é? Pessoas já devidamente formadas e que encaixam nos serviços. Aumentámos, salvo erro, mais 35 enfermeiros, mais 30 assistentes operacionais. Por conseguinte, houve aqui algum balanceamento e isso só foi possível porque, de facto, o hospital conseguiu reequilibrar a sua conta de exploração. E mais que a conta de exploração, conseguiu trazer para verde, para positivo, os seus capitais próprios. Porque, de facto, sem isto não há investimento. Nós, nos últimos 3 anos, já investimos 3,2 milhões de euros. E aqui entra a questão da urgência, ainda das dívidas do hospital. Só é bom que se diga que o hospital tinha uma dívida vencida de cerca de 42 milhões de euros, isto em 2011, não é? Vinha com capitais negativos desde 2007.
as maiores tranches de financiamento, o maior volume de financiamento, de pagamento do hospital foi exatamente no ano de 2014 e no ano de 2015, só para termos uma noção, o hospital em 2011 tinha um financiamento em 2011 de 78 milhões,2 e em 2014 passou para 86. Portanto, isto ressaltando a questão de 29 milhões que foram aportados ao hospital ainda em 2012 para o pagamento da dívida vencida. Porque, porventura, alguns ou todos os senhores deputados e deputadas se recordarão que o ano 2011 foi um ano muito mau para a saúde, particularmente também para o Hospital de Guimarães, com corte de fornecimento de medicamentos. Eu, na altura, não tinha responsabilidades de administração direta do hospital, era gestor de um centro de responsabilidade, mas sei o que isso significou. Ainda falávamos há pouco, nomeadamente, corte de medicamentos a doentes oncológicos, não é? Ou da área da oncologia. E só, de facto, quando o hospital restabeleceu a sua situação líquida positiva, é que foi possível pagar aos credores, limpar toda essa folha do passivo e, inclusivamente, introduzir fármacos inovadores. Mas depois a senhora doutora pronunciar sobre isso. A urgência, nós deliberámos ainda o ano passado, nós, Conselho, ainda o ano passado, abrir o conjunto de projeto. Digo, no início ainda de 2015, abrimos um concurso e que ficou deserto. Não demos grande notícia, mas ficámos preocupados. Concurso de projeto que ficou deserto, não houve candidatos. Abrimos novo concurso, candidataram-se a várias entidades, gabinetes da especialidade, já adjudicámos, o Conselho de Administração já procedeu à adjudicação da elaboração do projeto de arquitetura e das respectivas especialidades, está neste momento a ser elaborado, salvo erro tem um prazo de 45 dias desde a adjudicação até ao seu término, posto que naturalmente se procederá à obra de requalificação e de melhoramento da urgência. Mas, de novo, sem querer ser muito aborrecido nem insistente neste tema, isto só foi possível porque o hospital, em 2015, atingiu uma situação patrimonial de 67,2 milhões de euros, contra uma situação patrimonial de 1,8 milhões de euros em 2008. Portanto, e como sabem, bem ou mal, não ter-se agora juízo de valor, nós somos um EPS, somos uma entidade empresarial do Estado. E só detendo capitais próprios é que podemos recorrer a investimento. Não podemos, de facto, sem ser de outra via.